Fala devs, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Launch Time. Hoje Launch Time Impulso, de novo pela segunda vez aqui presente com a gente. A Impulso, que é uma mega parceira da DIO, que está sempre junto, trazendo inovação, formando muita gente dentro da comunidade e capacitando muita gente no Brasil. E não dá para falar que a Impulso não está investindo porque está com mais um programa incrível com a gente, que é o Impulso JavaScript Evolution. É aquele programa para você que quer dar o próximo passo em JavaScript. Sabe alcançar aquele next level? É isso, são 95 horas de conteúdo que você vai ver sem lembrar o básico de JavaScript um pouco, mas você vai ver muito de um ambiente de React, de Node, justamente para você ter esse conceito full stack dessa aplicação. E também você vai ver um pouco de bancos de dados relacionais e não relacionais, que é aquela cereja do bolo nesse bootcamp. Então você presta atenção, não perca tempo antes da gente começar a nossa conversa. Se você quer se conectar e fazer parte desse bootcamp, vai na descrição do vídeo que vai estar aqui, já clica no link e faça a sua inscrição no Impulso JavaScript Evolution. Combinado? Então, se você quer se conectar, ficar com a gente pelos próximos 30 minutos, coloque o fone aí, porque vai ser um papo interessantíssimo. A gente vai falar muito sobre o mercado de JavaScript, a gente vai falar também sobre mercado de tecnologia, será que tem algumas tendências mudando? Como que tá isso? E para conversar sobre isso, eu tô aqui com a Kari e o Luciano, que são duas pessoas incríveis, sênior assim no nível absurdo, diretores lá dentro da Impulso, que vocês vão conhecer agora. Então, Kari e Luciano, quero pedir para vocês virem aqui com a gente. E Kari, começando por você, seja bem-vinda e conta pra gente, para todo mundo aí, quem é você, o que você faz na Impulso hoje, um pouco da sua experiência aí dentro. Vamos lá. Eu sou a Karine Silveira, mas todo mundo me chama de Kari, então no final sou conhecida como Kari mesmo. Eu sou uma das sócias fundadoras da Impulso e sou diretora de operações. E aí, o que eu faço dentro da Impulso, né? Está sobre a minha responsabilidade toda a nossa área de montagem de times de tecnologia e alocação desses times nos nossos clientes, bem como nossa área de cultura e pessoas, e a comunidade, que hoje já passa de mais de 100 mil profissionais de tecnologia conectados com a Impulso. Meu background não é de tecnologia, eu fiz uma virada para a tecnologia por volta dos 40, então fiz a famosa transição de carreira, então eu sou doutora em linguística, mas ali por volta dos 39 eu comecei a me questionar o que eu quero fazer dos meus próximos 40 anos, e eu comecei a enveredar nesse universo de gestão de projetos de software, e já estou dentro da Impulso desde o início, mais ou menos uns 7 anos. Show, que incrível, cara. E seja bem-vindo mais uma vez, é sempre muito legal para a gente ter a sua participação aqui. Cara, que traz uns assuntos interessantíssimos que a gente vai conversar também hoje. E Luciano, seja bem-vindo também, se apresenta aí para a comunidade, para todo mundo, quem é você, o que você faz na Impulso. Então, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite aí, por estar participando desse launch, né? Meu nome é Luciano Borges, né? Conhecido como Lu, né? Então, assim, é bem o diminutivo. É, eu tenho formação em ciência da computação, com especialização em desenvolvimento web, né? Atualmente, eu trabalho muito focado na área de agilidade, né? Atuando como Product Owner, ou Scrum Master, ou Coach Agile para algumas empresas. E aqui na Impulso, né, eu sou o cara que toca fogo no parquinho na nossa comunidade, né? Eu sou Community Manager, né? Estou aqui na Impulso desde dezembro, né? E meu papel é esse, é fazer a comunidade ser auto-organizada, né? Fazer com que a própria comunidade um dia fale assim, Luciano, não preciso mais de você aqui, já damos conta do recado. Esse é meu papel, né? E com isso, né, nós estamos fazendo diversas ações, né? Já faço aqui um convite para vocês participarem da nossa comunidade no Discord. Entra lá na nossa página, impulso.network, vai ter um link para o nosso Discord. E nós fazemos lives, né, onde a própria comunidade se prepara para fazer uma live code, um live UX, um live plane. Né? Nós temos talks, né, que vai direto para o YouTube também, com temas diversos. Nós temos aula de inglês, pessoal, totalmente gratuito, dia de terça
e quinta-feira, terça para iniciante, quinta para intermédio e avançado, né? Nós estamos lançando agora um processo de mentoria, né, onde pessoas mais experientes na comunidade vão poder mentorar, né, pessoas que estão iniciando na carreira ou estão pivotando de área, né, ou querem aprender alguma outra área. Então, assim, a comunidade ajudando a própria comunidade, né? Nós temos salas de coworking, onde, né, alguns colegas vão lá, marcam horário e conversam sobre diversos temas, né? Além das salas técnicas, das salas também não técnicas, né? Então, é um pouquinho do que eu venho fazendo aí nesses 6 meses aí, e já deixo aí o convite a todo, né? E fico à disposição, Léo. Show, maravilha. Obrigado, Luciano, obrigado pela presença de vocês. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria aproveitar um pouco o gancho do que o Luciano trouxe, de todas essas iniciativas que a Impulso está fazendo. E aí, cara, eu queria que... A gente sempre tem novas pessoas participando das nossas lives, conhecendo. Então é sempre importante a gente ressaltar e trazer esse significado de novo. Cara, e conta pra gente brevemente quem é Impulso hoje no cenário, o que que a Impulso faz, uma pessoa que está pela primeira vez ouvindo, como que você apresentaria a empresa? A Impulso é uma empresa de montagem e alocação de times de tecnologia que nós chamamos de perfeitos para empresas de médio e grande porte. Mas a gente simplesmente não monta o time e aloca. A grande magia do nosso negócio, inclusive para os profissionais e para as profissionais de tecnologia, é a nossa gestão continuada. Nós temos um time de produto, pessoas, de projetos que te ajuda a alavancar a sua carreira, que te ajuda a transitar com mais facilidade dentro do cliente, que te auxilia, por exemplo, na tomada de decisão, se determinado desafio é o melhor para você realmente. Então, nós temos toda essa estratégia de montagem de times para empresas de médio e grande porte. E para a gente, o que é importante é 2 pontos, na verdade. Protagonismo na carreira, então, ajudar a todas as pessoas a serem protagonistas das suas carreiras. E o segundo ponto é o que a gente chama de fit perfeito, né? Alinhamento de propósito. Não adianta você entrar em uma empresa que não faça sentido para você. Então, é preciso fazer sentido em termos de remuneração, é preciso fazer sentido em termos de cultura e valores, é preciso fazer sentido em termos de tecnologia, e é preciso fazer sentido em termos de desafio. Se aquele desafio que a empresa apresenta brilha aos seus olhos. Então, isso é o que a gente chama de fit perfeito. Então, para nós, quando tudo der certo, a gente precisa da impulso feliz, do nosso cliente empresa feliz e do nosso time de tecnologia alocado em clientes felizes também, né? Esses profissionais a gente chama carinhosamente de impulsors, e dentro da Impulso a gente aloca qualquer tipo de profissional de tecnologia. E aí eu digo pleno, sênior, júnior, de diversas stacks e senioridades, bem como perfis diferentes que atuam no desenvolvimento do projeto de software. Então, QA, Scrum Masters, PO, PM, né? Então, todo o pessoal de banco de dados, DevOps. Então, qualquer perfil dentro dessa estrutura de projetos, desenvolvimento de projetos de software, a gente monta um time multidisciplinar para os nossos clientes. Ou monta o time, ou estende o time do cliente. Então, por exemplo, o Grupo Globo é o nosso cliente e a gente amplia o time deles, né? É um braço ali, né, da operação. Isso, mas uma coisa que é bem legal no modelo da Impulso é que a gente se conecta de tal forma ao cliente, né, à empresa, que a empresa não sabe mais quem é a Impulso e quem é a empresa. Os times, eles são completamente integrados. Então, os impulsors, eles atuam dentro da cultura, dos processos, das ferramentas da empresa. Então, esse é um ponto importante, porque não é uma alocação distante, não é aquela alocação que você fica trabalhando sozinho, sozinha. Não, você vai fazer parte de um time
E você vai saber as características desse time previamente para ver se é o que você quer, se encaixa com o seu momento na carreira. Show, muito legal. E aproveitando um pouco disso aí que você trouxe, Karen, falando sobre times, os profissionais de tecnologia que a Impulso aloca. A gente vive um momento, né, nesse mercado de tecnologia, onde muito se fala sobre a falta de mão de obra qualificada. Ah, não existe profissionais para atender determinada demanda de tecnologia ou em alguma determinada tecnologia específica, e difícil de encontrar. Para a gente introduzir esse assunto, então, é um cenário que é real, isso acontece de fato, e vocês já sentiram isso na Impulso, de às vezes terem que montar um time e ter dificuldade de encontrar um profissional que dê esse fit perfeito com vocês, assim? Sim, sim. É um cenário não só da Impulso, né? Então, o que que tem... O mercado, ele está meio maluco nesses últimos tempos, né? A gente tem visto muitas empresas contratando, muitas empresas demitindo. Então, esse é um ponto. Mas quando a gente vai para determinados perfis, determinados profissionais, principalmente quando eles já alcançam um nível de senioridade alta, o que está acontecendo? As empresas de fora, elas já estão conseguindo contratar facilmente os profissionais brasileiros. Então, esse é um ponto. Então, por exemplo, aqui na Impulso, a gente só perde quando a gente perde alguém, porque eu brinco com o meu time, a gente não quer perder ninguém, não vamos perder ninguém, a gente perde para o mercado de fora. Essa é a realidade. Por quê? Porque os sêniores já estão em um nível que o mercado lá fora consegue contratar e é praticamente impossível uma empresa brasileira conseguir competir em termos de remuneração quando a gente fala de dólar, de euro, de libra, né? Então, porque nossa moeda é desvalorizada em relação a essas outras. Então, a gente tem esse ponto. Existem alguns perfis que eles são escassos, escassos mesmo. Então, por exemplo, a gente brinca lá, um ou uma dev senior full stack Ruby com React. Super difícil. Porque as pessoas hoje, elas não estão mais tão engajadas em estudar Ruby. Não sei por quê, né? As pessoas estão indo para outras linguagens, mas em compensação tem boas empresas e grandes empresas que adotam o Ruby on Rails, certo? E que precisam de profissionais. E aí, esses profissionais são profissionais um pouco mais escassos, sim. Né? E aí vem o outro lado da moeda, que você me falou. Tá, mas está faltando profissional? Sim, está faltando profissional de determinados perfis, mas não está faltando profissional de outros perfis. O que precisa acontecer? As empresas precisam se preparar cada vez mais para receber profissionais plenos e júniores, e até pessoas iniciantes, né? E isso, se eu dissesse que isso é fácil, não é fácil. Porque geralmente um time de tecnologia ele já tem um backlog infinito e descontrolado. Cresce, muda, chega um projeto que estava parado, que a diretoria decidiu retomar, e corta daqui, corta dali. Então, é assim, é super dinâmico. E aí você conseguir montar um time maduro, né, com processos maduros, e que esse time consiga receber pessoas que vão passar ainda por um processo de aprendizagem longo, porque não é uma questão de um mês ou dois, né? Quando entra um júnior num time de tecnologia, ele vai demorar e ele vai precisar de suporte durante muito tempo. Sim. E nem todas as empresas elas estão prontas. No entanto, a gente observa já um movimento de algumas empresas legais em receber mais pessoas com o que a gente brinca, com uma régua de senioridade mais flexível, né? Então, aqui na Impulso, por exemplo, a gente, quando avalia um candidato, uma oportunidade, a gente tem todo um trabalho de identificação de gaps e até de como esses gaps poderiam ser solucionados. Justamente para quando a gente conversa com o nosso cliente, a gente já apresenta isso para que ele saiba, olha, esse profissional a gente vai ter que trabalhar com o Impulso da forma X, Y, Z.
Legal. Super interessante essa metodologia. E, inclusive, esse é um tema que você já deu uma introdução, eu queria trazer ainda mais, se o Luciano quiser completar também. O que a Impulso tem feito para mudar um pouco a realidade desse cenário? A Kari trouxe um pouco ali de... Talvez tenha que abrir a mão um pouco daquela senioridade master, mas o que a Impulso tem feito ali no pouco a pouco para que esse cenário onde mais júniores, mais plenos possam evoluir? Aí pode até meio que dividir o trabalho, né? Nós fazemos um trabalho de comunidade, né? Qual a ideia desse trabalho da comunidade? É trazer novas pessoas para que conheçam o Impulso, para que conheçam as nossas oportunidades, né? E possam fazer fit, né? Possam se interessar, né? E fazer parte, né? De ser um impulser. E com isso, através do trabalho do fit, né? E verificando esses gaps, né? Existem várias ações que a Impulso fornece, né? Como treinamentos, acesso a material didático, né? Livros, né? Tudo isso é pensado em conjunto, né? Com o profissional para que ele consiga preencher aqueles gaps e conseguir se enquadrar naquela tão esperada vaga, né? E uma vez, né, assim, vindo da comunidade, se não tiver pronto, a gente ajuda a se preparar, às vezes até nos feedbacks que recebemos, dos feedbacks que nós damos, né? É importante que às vezes a pessoa recebe um feedback que às vezes não conseguiu para aquela vaga, mas o feedback foi tão construtivo que eles se preparam e depois retornam, né? Isso que é o legal, né? Para as pessoas que já estão dentro, que querem fazer, por exemplo, mudar de área, estão cansadas de uma determinada tecnologia ou gostariam até de ver uma oportunidade melhor, eles também participam de projetos de capacitação que a gente facilita para fazer essa pivotagem diária, né? Então, assim, são diversas ações que são feitas, né? E aí as pessoas que já estão conosco, as pessoas que ainda não estão conosco, né? A gente vai atuando de forma que a gente consiga cada vez mais atrair bons profissionais, né, para as empresas parceiras. Show. E aí, aproveitando esse tema, qual que vocês acreditam, aí, cara, se você quiser dar a sua visão também, qual que você acredita que é o principal passo, além da experiência em si, né? Porque a gente sempre fala da experiência. Mas qual que é a principal diferença entre um dev que é júnior, pleno ali, de uma pessoa mais sênior, em termos hard skills, soft skills, comportamentos, o que é o principal diferencial que você enxerga entre essas duas pessoas? Vou falar sobre isso, mas vou completar um pouquinho a resposta do Lu. A nossa comunidade, ela é aquecidíssima, então ela é um ambiente de troca de aprendizado, troca de experiência. Então, tudo que o Luciano promove em termos de lives, em termos de produção de conteúdo, agora a gente está começando um processo de mentoria, inclusive sou mentora, o Luciano também é mentor, né? Então, a gente está começando a mentorar algumas pessoas que nos chamam, então destinando horas da nossa semana para fazer isso. A gente vai começar também um assessment de carreira, né? Então, que vai envolver, inclusive, uma entrevista técnica de soft skills. E isso não é especificamente, pode ser usado para as oportunidades, sim, mas é muito mais para que a gente ajude as pessoas a crescerem dentro desse mercado de trabalho. Porque se a gente não ajudar, como a Jill faz, as pessoas crescerem no mercado de trabalho, a gente vai ficar brincando de rouba-monte, porque não vai ter profissional, né? E a brincadeira de rouba-monte é uma empresa tira um profissional de um, vai para outro, e fica o mesmo cara, a mesma menina rodando de um lugar para o outro. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa e existe demanda para a gente ajudar as pessoas a crescerem. Então, esse é o grande foco da comunidade. Para as pessoas que já trabalham com a gente, que a gente chama de Impulsors Professionals, se vocês entrarem no site, vocês vão ver lá tudo explicadinho, esse time de Impulsors Professionals, eles já ganham, quando entram e começam a trabalhar com a Impulso, um time multidisciplinar que acompanha ao longo de toda a trajetória. Que vai ter mentoria, e vai ter assessment, que pode levantar a mão e dizer, estou com um problema aqui que eu não sei resolver, tenho que tratar uma questão com o meu time que eu não sei por onde começar,
nunca tive experiência, estou com conflito e preciso resolver. Então, existem pessoas com skills diferentes no time da Impulso que vão ajudar e auxiliar de forma consultiva o momento de carreira dessa pessoa e até traçar novos passos. Sobre júniors, plenos e sêniors, eu vou falar a minha visão de sênior, e eu gosto de dizer que cada um tem uma visão de sênior, né? Então, quem trabalha com muitas empresas como eu, para cada empresa existe um sênior diferente, e a gente precisa entender, né? Então, eu vou falar a minha visão, a visão da Kari de um profissional sênior. O que diferencia, né? Um profissional sênior é aquele que ele já tem um olhar estratégico sobre o negócio. Então, ele transita do macro, do negócio da empresa, onde ele está trabalhando, para o micro. Aquela funcionalidade que ele está desenvolvendo ou aquele bug que está consertando. Então, ele transita facilmente, ele entende as engrenagens do sistema e como esse sistema gera resultado para a empresa. Esse é o primeiro ponto, né? Para mim, um segundo ponto, um profissional, isso é uma soft skill bem difícil de alcançar, porque você precisa lidar com elementos de negócio, né? Ter pensamento analítico e trazer tudo que você sabe de desenvolvimento. É uma das mais difíceis, eu diria, né, Kari? É uma das mais difíceis, mas não é mais difícil para profissional de tecnologia, não. É difícil para todos os profissionais. Sim. Você transitar do macro para o micro com facilidade. Você enxergar o todo e pensar no seu trabalho e como o seu trabalho impacta no todo. Então, para mim, esse é um ponto. Outro ponto que eu falo muito das pessoas que têm bastante experiência é que quando elas entram numa entrevista, elas não contam o que elas fizeram. Elas contam por que elas tomaram determinadas decisões. Por que eu estou dizendo isso? Um profissional sênior, ele é capaz de decidir uma arquitetura, ele é capaz de direcionar um time, ainda que ele não tenha uma posição de liderança, ele é capaz de negociar com o cliente, né? Estabelecer uma gestão de expectativa, dizer um não para o cliente com propriedade, porque às vezes a gente tem que dizer não para o cliente, essa funcionalidade não vai funcionar nesse contexto. E um profissional sênior, ele tem que ter bons argumentos, boa comunicação, boa visão do todo para poder explicar, né? E aí eu estou falando tudo de soft skills atrelado com as hard skills. E aí você vai escolher também. Você pode ser um profissional sênior generalista, né? Que algumas empresas curtem pra caramba, que é você sabe de back, você sabe de front, você entende de servidor, você entende de banco de dados, você consegue fazer um produto de ponta a ponta. São os profissionais mais generalistas. Mas você também pode ser um profissional ou uma profissional super especialista, que é aquela pessoa que é a pessoa de Node, que vai bater na sua mão e você vai pensar na melhor solução que cabe naquele tempo, que cabe naquele dinheiro, que cabe naquele contexto, né? Então, o sênior, ele tem essa diferença, né, em relação aos plenos, em relação aos júniors. Então, essa relação entre negócio, macro e micro, excelente comunicação, excelente visibilidade, facilidade em compartilhamento de informação, né? Porque ele consegue conversar com o cliente, ele consegue conversar com o time, ele consegue conversar com o usuário, se precisar, ele consegue falar com o PO, com o PM, com o time de designers, então ele consegue interagir dentro da empresa, porque ele conhece, né, de ponta a ponta o processo de desenvolvimento, né? E ele tem experiência e consegue transitar, porque às vezes você tem experiência, mas não tem comunicação boa, não tem essa tranquilidade, né, de esse jogo de cintura, articulação, como eu falo, para fazer isso. Então, para mim, esse é um profissional sênior, na visão da Kari, mas vai variar de empresa para empresa.
Tem um ponto que eu gosto, Kari, para completar a sua fala, Ai, né? complete, ótimo. Que eu brinco assim, não sei se todo mundo já ouviu falar do círculo dourado, do Golden Circle, né? Que são 3 esferas, né? Onde tem o why, né? O how, né? E o what. Aí eu digo que normalmente o júnior olha de fora para dentro e o sênior olha de dentro para fora. O sênior já preocupa-se mais com o why, né? Depois ele vai se preocupar com o how e depois o what. Né? O júnior normalmente quer dizer, o que é que eu tenho que fazer? O quê? Né? Aí depois ele não sabe, ele vai perguntar a alguém mais experiente, como eu faço isso? Aí vai haver um pleno que já tem domínio da técnica. E às vezes o porquê, ele não sabe, aí tem que ter alguém com mais senioridade assim, ó, você está fazendo isso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então eu acho que a grande mudança de senioridade é trafegar nessas bordas do círculo, né? Você começa pelo what, depois vai sabendo o como, depois você já sabe o porquê. Né? Aí você chega no nível de senioridade em determinado assunto, né? Porque também tem aquilo, né? O cara, às vezes, ele tem uma maturidade pela idade, pela experiência, mas, às vezes, ele pode ser júnior em um determinado contexto. Né? Se o cara pivotou de área, né? Por exemplo, eu posso até pegar o exemplo da Kari no início, Kari, doutora em linguística, professora experiente, quando mudou para a área de TI, naturalmente ela deve ter se sentido um júnior. Ela falou assim, meu Deus, Sim, o que é Ruby? O que é Rails? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Né? Então, assim, nessas mudanças também, e no muitos meu primeiro profissionais... ano, eu li 18 livros. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso entender o que que esse pessoal de tecnologia pensa, onde vivem, o que comem. Ô, Kari, Como se reproduzem, né? e aproveitando esse contexto, eu acho muito interessante a sua história, particularmente, muita gente não sabe da nossa comunidade. Se você pudesse resumir, como que foi sair de uma doutora em linguística para entrar para esse mundo de tecnologia e hoje ser uma diretora de operações na Impulso? Resumidamente, como que passou na sua cabeça? Quais as suas maiores dificuldades que você enfrentou na transição? Ai, gente, vamos lá. O bom da Dil é que sempre eu sou pega de surpresa, né? Não, aqui é assim, senão seria muito fácil. Só complementando, fechando o assunto do sênior, a gente fala muito aqui no time que tem mais a ver com quilometragem do que tempo de experiência. Às vezes você tem muito tempo de experiência, mas você não passou por contextos diferentes, você não passou por contextos complexos, né? Então, uma coisa importante, quando a gente olha para a nossa carreira, não tem a ver com mudar de empresa, não tem a ver com mudar de cargo, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o que eu faço agora para aprender outra coisa diferente, né? Isso tem a ver com quilometragem. Você vai experimentando projetos, contextos, empresas, times completamente diferentes, trabalhando com pessoas diferentes. Isso vai deixando você, como eu chamo, cascorado. Né? Até um momento que você cai em qualquer time, você se ajusta, se resolve, ou você ajuda a ajustar o time, quando você já chegou no nível de senioridade. Mas vou contar um pouquinho, né, de como foi. Eu acho que uma coisa que facilitou muito a minha transição foi o fato de ser doutora, e na época eu estava assumindo uma posição de diretoria na universidade. Quando eu decidi desistir de tudo, dizer, ó, quero fazer uma coisa diferente nos próximos 40 anos, foi o fato de cargo não pesar para mim, nem título. Então, não foi difícil abrir mão disso, para mim. Eu estava muito mais interessada nas coisas novas. Porque para mim, assim, quando eu boto o olho numa coisa nova, eu já estou ali, vou dar certo e vai dar certo. Então, eu nunca me apeguei a cargos e nunca me apeguei ao meu título de doutorado, né? E aí, quando eu olho para a minha história, eu fiz um processo que eu fazia quando eu era professora. Chegava lá uma disciplina que ninguém queria porque era chata, difícil, tal. Eu disse, me dê aí. Nunca dei a aula dessa disciplina, mas eu estudo e eu dou e vai dar certo. Então, eu tenho essa característica. E eu sou obcecada por estudo, o que facilita muito a minha vida, né? Então, ler os 18 livros. Quando eu comecei, eu fazia, inclusive,
one-on-ones com todos os profissionais de tecnologia. Então, eram 70 na época. Então, sentava lá e conversava com eles, eu ia aprendendo a partir do dia a dia deles, né? Depois eu comecei a entrar nas certificações, né, a assumir um time, e aí eu fui crescendo dentro desse universo. Quando a gente começou a Impulso, inclusive, eu também fiz parte do time comercial, então vendi projetos de software de escopo aberto. Foi aí que eu mais aprendi, porque eu tinha que conseguir explicar para alguém, ensinar para alguém como é que funcionava. Na Impulso, eu já comecei montando a comunidade e a nossa área de montagem de time. Então, tudo que a gente vê hoje em termos de comunidade e montagem de time tem muito da Kari, né? Então, eu sempre fui a sócia dessa parte, né? Da operação, dos processos, da seleção, dos candidatos, das pessoas. Então, o que é difícil nesse processo todo? Eu acho que, primeiro, coragem, né? Todo dia você tem que ter coragem de enfrentar um contexto diferente, porque a gente brinca na Impulso que não tem tédio, a gente sempre está fazendo um negócio diferente, a gente sempre está experimentando uma coisa diferente, a gente está sempre lidando com erro, porque quem não experimenta, quem experimenta erra, e a gente às vezes erra também dentro do time, né? Então, lidar com tudo isso, às vezes é difícil, quando você vem de um ambiente linear, né, e fechado como a academia. Então, eu brinquei que eu passei por um processo de exorcismo, né, quando eu comecei a estudar Agile e projetos e pensar de um jeito diferente. O Luciano é meu amigo aí de anos, sei lá, 15 anos de vida. E a gente, nos nossos churrascos, a gente conversava sobre isso. E eu ainda nem estava na área de tecnologia. Então, eu acho que é coragem mesmo, de saber que vai ser difícil, de saber que vai ter dia fácil, vai ter dia difícil. Contar com as pessoas. Então, eu conto muito com as pessoas. Então, tem coisas que eu estou construindo que eu boto lá no canal. Gente, ó, comecei a fazer isso aqui, não sei se está legal. Quem quer dar uma olhada? Né? Então, essa humildade de dizer, gente, não estou sozinha, eu preciso de vocês, a Kari sozinha não é nada. Então, a gente sozinho, nós não somos nada. Por isso que as comunidades são importantes. Comunidades como a DIO, comunidades como a da Impulso, elas vão fazer com que a gente cresça mais rapidamente. Se a gente souber usar, que é levantando a mão. Então, eu levantava a mão toda hora. Qual é o livro que tem que ler? Está lendo isso? Vou ler também. Né? Mas sim, mas por quê? Não, qual a diferença de React Native e Ionic? Aí, tá, mas por que é diferente? Mostra aí. Então, eu ia aprendendo e, em paralelo, eu fui fazendo todas as certificações até o ponto que eu já assumi o desenvolvimento de alguns produtos digitais. Inclusive, hoje eu faço isso na Impulso também, com produtos que envolvem a montagem de time, bem como produtos da Network. Provavelmente ainda no próximo semestre vem novidade legal aí para todo mundo. Queremos spoilers já, hein? Gostei da ideia do projeto. E aí, cara, a sua história é uma inspiração para muita gente, eu imagino. Mas acho que de tudo que você disse, né, o resumo é coragem e humildade em aprender, né? É meter a cara e ir, né? Já tá com a roupa de ir, tem que ir, é o que você quer, então não tem jeito, é virar noite mesmo, sacrificar o domingo, né? E fazer o que for necessário, e encontrar amigos e pessoas que vão te ajudar a crescer, né? Que vão te ajudar a pensar sobre. Luciano foi um desses na minha história e é até hoje, né? Que eu sentava lá no churrasco e eu aprendia muito, porque existia já, ele montava um evento de agilidade, tal, e a gente conversava sobre isso com outros amigos também agilistas. Então, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade sempre fez muita diferença para mim. Não, incrível a história. E aproveitando agora nesse assunto todo,
quando a gente entra no ponto do bootcamp em si, do Impulso JavaScript Evolution, tenho certeza que tem pessoas ali que estão nesse momento que você passou um pouco, né, cara? De pessoas que estão metendo a cara e virando noites e buscando aprender cada vez mais. E aí, ô Luciano, se você puder compartilhar um pouco com a gente, o Bootcamp ele aborda um pouco de JavaScript, React, Node, SQL na parte de dados. Por que essas tecnologias foram escolhidas para esse Bootcamp e como que saber essas tecnologias mais a fundo vai transformar ou impactar, melhorar a carreira de um profissional de tecnologia hoje? Até é fácil, né? Posso estar risco, eu posso até estar errando aqui a posição, mas eu digo que JavaScript hoje é a linguagem mais usada no mundo. Ela saiu do patinho feio na época que a web era ainda usada tecnologias, vamos dizer assim, server-side, né? Tudo era processado no servidor, para somente ser jogado no browser o resultado, né? E o JavaScript foi evoluindo e foram tendo novas versões, foi, né? E ele saiu do patinho feio para protagonista, né? E não só foi para a parte de front-end, como também, né, ele foi para o back-end. Então, o porquê do JavaScript que hoje você já era obrigado a conhecer JavaScript para poder desenvolver uma aplicação web, né, seja ela full stack, você já tinha que saber o kit front-end, né, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, e às vezes você tinha que saber uma outra linguagem, Java, .NET, Rails, né, PHP, Python, para fazer no back-end, a parte do servidor. Com a chegada do Node.js, né, isso eu acho que facilitou, né, os profissionais do front-end também começar a migrar para o back-end, né, porque com uma só linguagem ele consegue desenvolver uma aplicação ponta a ponta, não é só front-end, como front-end e back-end. E acessando o banco de dados. No nosso caso aqui, a gente vai no Bootcamp, vamos estar mostrando duas formas. É um banco de dados SQL, que é o Postgres, um dos líderes de mercado aí, um software livre, como também o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, que também é um dos mais usados, né, no contexto NoSQL, ou NoSQL, como algumas pessoas falam. Então, assim, a gente tentou fechar o Bootcamp de forma que um profissional, ao final, ele vai estar com as competências mínimas para ser um profissional full stack. Claro que isso não tira o fato de ele ter que estudar, né, de cada hora de curso, ele investir pelo menos mais umas 2 ou 3 horas naquilo que ele aprendeu, porque o estudo, né, não é só assistindo aula, você tem que praticar. A gente brincava nesse grupo que o Cari falava, né, a gente tinha uma coisa assim, que o programador às vezes não gosta de praticar. Porque o músico, quando chega lá, será que o músico só toca na hora do show? Não, ele pratica 8 horas por dia. Então, só que às vezes o trabalhar com informática, com programação, nem sempre é praticar novas formas de fazer, praticar novas metodologias, novos padrões, estudar, né? Então, assim, aumentar, né? Brincando, eu sou cinto do Batman, né? Toda hora você vai botar ali uma arminha nova, né? Na hora que chegar qualquer problema, você sabe resolver. Então, voltando para o JavaScript, é uma linguagem que te permite escrever uma aplicação, né, de ponta a ponta, front-end e back-end, sem precisar conhecer uma nova tecnologia. Com o JavaScript, você consegue, como é que eu posso dizer, não só vai ser o JavaScript, também como a gente adotou um framework, né? Ou seja, framework é um conjunto, né, de bibliotecas que já ajudam a você a facilitar o desenvolvimento de uma aplicação, né, no caso aqui, falando de framework web, né, de framework JavaScript, com aplicação web. No nosso caso, a gente adotou o React. Por que o React? Porque também é um dos mais usados no mercado e onde tem N vagas disponíveis, não só aqui, né, na Impulso, como em outras empresas também. No mercado em geral, estão sempre pedindo, né? Não podemos também esconder o fato que o mercado está pedindo pessoas com Node, né, com JavaScript, com React. Então, a gente tentou cobrir, né, porque a Kari já falou aqui um pouco, mas assim, o trabalho de comunidade é um trabalho social, né, é um trabalho de formar pessoas. Então, a gente, naturalmente, a Impulso busca profissionais para alocar, mas também ela quer fazer o trabalho social de preparar essas pessoas que eles possam se qualificar e entrar no mercado de trabalho, né? Então, e talvez esse seja um dos principais motivos da network, né, de fomentar isso na comunidade.
Então, fui pensando nisso, né, que a curva de aprendizado seja um pouco mais rápida, né, seria menos uma linguagem para aprender. A gente adotou JavaScript, né, nesse bootcamp como linguagem padrão. Excelente resposta, Luciana, de verdade. Acho que foi muito completo em todos os pontos que você trouxe. E hoje em dia, ser um profissional end-to-end, ter essa habilidade de ser um profissional um pouco mais generalista, back e front, e de ter essa aplicação completa, é um diferencial muito grande? Quando vocês veem uma pessoa assim, você fala, essa pessoa vai me ajudar porque ela tem essa formação. Eu vou falar como dev, tá? 20 anos dev, e eu sou um pouco generalista, então, assim, eu acho que tem vaga para todos, tá? Eu acho que tem um generalista que ele é o coringa, uma hora você está precisando de alguma coisa aqui no front-end, ele vai lá e ajuda, tem a hora que se tem alguma coisa aqui no back-end, ele também vai e ajuda, tem hora que ele precisa virar um líder situacional naquele momento, na falta de alguém, ele sabe conversar. Então, assim, é um cara que vai conseguir, né, de forma tranquila, mergear todas as posições, né, que uma equipe de dev atua. Mas também, né, não podemos tirar fora o especialista. É aquele cara que, no momento que as coisas mais complexas ocorrem, você tem ali uma pessoa para poder, uma pessoa, digo, né, uma ou mais de uma pessoa na equipe, que vai te ajudar naqueles quesitos mais complexos. Então, eu acho que, assim, numa equipe bem formada, né, é igual coisa, eu não posso ter 10 Neymar no meu time. Se eu botar 10 Neymar no Sim. meu time, eu vou tomar uma goleada. Por isso que um time, né, existe ali pessoas de variáveis perfis, de variáveis competências para formar um bom time. Então, acho que no mercado, né, hoje, uma pessoa sendo full stack vai ter o seu lugar ao sol, a gente brinca, né, ele vai ter muitas vagas, mas também, durante o bootcamp, vamos supor que ele se fascinou por React. Ele pode depois avançar mais no estudo de React e ser um especialista em front-end. Então, o bom do bootcamp é isso, que ao final ele pode escolher continuar sendo generalista e se aperfeiçoando nas mais diversas áreas, mas também pode focar numa determinada tecnologia. Então, assim, esse eu acho que vai ser o grande diferencial desse bootcamp. Boa, é muito bom ter essa visão também. E aí, cara, eu vou pedir para você completar. Qual que é o grande diferencial de um profissional atuar na Impulso? Por que ser um impulser, né? Vamos lá. Por que ser um impulser? Eu acho que tem muito a ver com o que eu chamo de criar relações genuínas, né? O que a gente quer promover com o Impulso é muito mais do que uma experiência de trabalho, é a melhor experiência de trabalho. Por isso que a gente tem um time dedicado para essa pessoa. Tem um time dedicado para fazer as coisas funcionarem, né? Tem um time dedicado para você se descobrir dentro do seu processo de carreira. Então, isso, e o diferencial é, você tem autonomia, você toma a decisão. Se você virar para mim e falar assim, cara, essa empresa não faz mais sentido para mim por tais e tais motivos, a gente vai movimentar você para uma empresa que faça sentido para o seu novo momento de carreira. Por que isso? Eu já tenho aí um monte de anos de carreira, Luciano também. E cada momento é um momento diferente, é um momento que a gente profissionalmente precisa e deseja coisas diferentes. Né? Não é só mudança de tecnologia, às vezes é experimentar um ambiente diferente, às vezes é experimentar um modelo de desenvolvimento diferente, às vezes é experimentar um time, uma cultura de time diferente, às vezes é experimentar uma empresa lá fora. Então, eu tenho impulsos que foram e voltaram, porque queriam experimentar, queriam ter a experiência de trabalhar fora do Brasil, mas voltaram morrendo de saudade da Impulso. Por quê? Porque, no final das contas, para a gente o que vale é criar relações genuínas. Então, quando o Luciano diz que a comunidade da Impulso é um trabalho social, sim, porque a gente está preparando as pessoas não só para Impulso, a gente está preparando as pessoas para o mercado. Então, a gente tem consciência de que muitas delas não ficarão com Impulso, não porque não querem, mas porque foram para outros caminhos e optaram por outros caminhos naquele momento.
Então, eu acho que essa relação transparente, essa relação carinhosa de todo mundo, a forma como a gente lida com cada pessoa, né? A transparência nos feedbacks, então, extremamente importante a gente dar feedbacks completos, concretos, com dicas de melhoria para todo mundo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas cresçam, porque elas crescem e voltam. E uma coisa que eu falo uma das coisas mais legais que até o Luciano comentou tem gente que não é aprovado no processo da Impulso, mas que nos dá um feedback lindíssimo. Por quê? Porque o processo foi legal, porque ela conheceu pessoas legais, porque ela criou relações com o time da Impulso e porque ela recebeu um feedback diferente que vai fazer com que ela dê o próximo passo na carreira. Então, a gente está muito mais preocupado em auxiliar as pessoas a darem um próximo passo na carreira do que qualquer outra coisa. Porque, no final das contas, se eu viro, Luciano, segunda-feira você está sei lá, na James Delivery. Mas se não for a pegada do Luciano, ele vai sair e não vai ficar feliz. E isso para a gente não é interessante. Eu não quero pessoas infelizes. Eu quero que as pessoas tenham a experiência que eu tenho de acordar feliz e vir trabalhar na Impulso, né? Eu quero que as pessoas tenham o prazer de dizer, poxa, eu adoro a minha empresa. Eu posso até sair dela em algum momento, mas eu adoro a minha empresa e ela faz sentido para mim nesse momento. Então, isso é o que importa para a Impulso. Por isso, esse investimento grande na comunidade, investimento grande nos nossos profissionais, justamente tudo muito humanizado, tudo muito focado em pessoas, justamente porque é como a gente acredita que a gente pode ajudar, né, a essas pessoas a crescerem profissionalmente. E elas podem até sair, mas elas voltam. Elas podem até sair, mas elas continuam lembrando da Kari, elas continuam em contato com a gente, elas vêm fazer mentoria, elas vêm fazer meetup. Então, e a gente vai criando um grande movimento de pessoas que trabalham em prol de formar novos profissionais. Que é isso que a gente precisa no mercado. Por isso que a gente tem tanto fit com a Dil, né? É tão legal conversar com a Dil, porque a gente faz a mesma coisa, de um jeito diferente, mas fazemos a mesma coisa. Eu sou a favor da gente ter uma conversa semanal, assim, Impulso e Dil, É? porque o fit é muito encaixado, eu acho. Eu topo. Fechou. Gente, e para aproveitar tudo isso, eu queria fazer muitas outras perguntas, mas a gente já está estourando um pouco o nosso tempo. Eu queria, depois de toda essa propaganda que você causou sobre a Impulso, fazer aquela clássica pergunta, né, Kari? Tem vaga na Impulso? Sempre tem vaga? Como as pessoas podem trabalhar e chegar até vocês? Sim. Claro, conta pra gente aí. Uma coisa legal, né? A escolha de trabalhar com JavaScript tem muito a ver com isso. Né? Nós temos muitos clientes que trabalham com Node, com React, que tem o último bootcamp, inclusive, foi .NET com React, justamente porque a gente mapeia quais são as nossas oportunidades mais frequentes, né? E aí a gente vai pensando nesse movimento da Impulso em relação ao que a gente vende, ao que a gente precisa e aos nossos bootcamps junto com a Dil. Tem vaga sim, sempre tem que ficar de olho na nossa página de oportunidades, entrar na nossa comunidade. As vagas, e aí eu vou dizer, as vagas, elas... Estou procurando a palavra. Elas são fluidas. Por que elas são fluidas? Às vezes você entra hoje e tem uma vaga lá para um pleno ou para um junior node, né? E aí a gente está montando um time com essa característica. Aí você entra depois e já não tem. Então, a gente vai percebendo que a Impulso vai variando as vagas, porque depende muito do cliente. Então, tem dias que você entra na página, tem um monte de Ruby. Aí depois tem a Editora Globo, aí tem uma de Python. Aí tem James Deliver, outro stack. Então, isso varia bastante. Mas o que eu falo, né? A gente tem um banco de talentos forte.
Então, não deixem de fazer parte dos processos seletivos. Por que que a gente, eu digo banco de talentos? Por quê? Se você já passou por um processo seletivo nosso, foi aprovado, recebeu feedback e tal, tá tudo bonitinho no seu perfil está completo e tal, a gente sempre dá preferência para quem já passou pelo processo. Né? Então, a gente sempre está olhando, a gente não despreza ninguém, a gente não desvaloriza ninguém, a gente sempre está pensando numa forma de aproveitar. Então, mesmo que nesse momento, a gente, eu não sei, não olhei a página, mesmo que nesse momento nós não tenhamos uma vaga JavaScript, a gente vai ter. Né? A gente vai ter. Temos vaga em React. Temos, pronto, mas o Bootcamp está começando agora. Então, mas daqui sempre a tem, isso que importa, mas né, cara? sempre tem. E uma coisa que é legal também é que o time da Impulso, o time de talento, ele tem uma característica de redirecionar. Então, se ele percebe que apesar de você querer uma vaga JavaScript, mas você não está pronto para aquela vaga, e nós temos alguma outra que você se encaixa, que o fit ficou perfeito, sabe? Tipo o Tinder do projeto de software, a gente diz assim, ô Lu, essa vaga não deveria ser para você, porque você tem esses gaps assim, 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 mas essa aqui parece que é bem interessante. O que que você acha? Então, a gente dá essa liberdade de escolha. Se ele virar para mim e falar assim, não, eu só quero a JavaScript. Tá, então vamos encontrar uma JavaScript que funcione para você. Então, essa autonomia é muito importante e o nosso time está preparado para analisar o candidato, a pessoa candidata como um todo. Você vai entrar para uma vaga de JavaScript, mas você vai ver que na hora que você sentar para fazer sua entrevista técnica, a pessoa vai te perguntar muito mais coisas, justamente para entender até onde você chega. Né? Pode ser que você esteja agora em JavaScript, mas pô, você saiba bastante de Python. Uhum. Né? Então, tudo isso é importante. Você está estudando JavaScript, mas você pode ser uma pessoa de banco de dados. E que naquele momento pode ser interessante, né? Para você, a gente sugerir alguma oportunidade. Então, essa logística inteligente que a gente faz, né, no nosso time, ela gera muito valor para os candidatos, porque a gente nunca chega para uma vaga só. Quando a gente chega para conversar, a gente diz assim, ô Lu, olha, pelo seu perfil, eu sei que você se inscreveu nessa daqui, mas a gente tem essa. Apresentamos todas, por quê? Porque vai que você se interessa e fala assim, pô, eu não tinha pensado nessa aqui, eu não tinha visto essa aqui. Né? Então, a gente olha a pessoa como um todo e muito mais do que currículo, a gente olha a potência da pessoa, até onde ela pode ir, né? Então, as potencialidades são muito mais importantes do que um checklist. Sim. É em busca do fit perfeito de fato, né? Não é só o currículo ali, mas é aquele fit ideal de qualquer pessoa. E, gente, então, não se esqueçam como é fundamental você ir a fundo nesse bootcamp, porque, sim, vai te capacitar, como o Cara e o Luciano falaram, não só para uma possível vaga na Impulso, como tem sempre aberta a vaga e faz sentido participar do processo, mas também para o mercado de trabalho, né? Com essa missão de impacto para você estar preparado para assumir uma vaga no mercado de trabalho. E aí, Luciano, para a gente finalizar, é uma pergunta direta, reta para você responder na lata. Qual que é a dica de milhões, assim, que você daria para uma pessoa que se inscreveu hoje no Bootcamp para ela ser contratada como um excelente profissional potencial daqui 2, 3 meses? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Em uma palavra, estude. Assim, e estude com paixão, né? Não é aquele estudo forçado, você é obrigado a estudar, não. Estude com paixão, estude porque você gosta. Né? O tempo vai passar e você não vai perceber. Então, tipo assim, eu posso dar um relato próprio,
né? E não me acho, e acho que ainda faço pouco, né? Eu tenho uma rotina diária de 12 horas de trabalho, mas eu faço isso de forma alegre porque eu gosto. Você não se sente overloaded nem um pouco, porque eu faço o que eu gosto. Então, a partir do momento que eu faço o que eu gosto, eu estou me divertindo. Eu não faço por obrigação, né? Então, tipo assim, e é um fato aqui rápido, né? Quando eu liguei para Impulso, falei assim, tem uma vaga para desenvolvedor aí, né? Na época, procurando desenvolvedor. Aí eu falava, cara, ó, tem aqui 5 opções, você escolhe, né? E na época, né, o que mais fez fit, né, foi vir como community manager, né, para Impulso. Então, tipo assim, e estou descobrindo novas competências, né? Assim, o perfil já ajudava, naturalmente, porque a gente gosta de conversar, né? E aí sempre foi um conversador, assim, no churrasco, gente, o churrasco começava às 10 horas da manhã e terminava meia-noite. Então, tipo assim, não era 2 horinhas de carne, não, era 12 horas de papo. Então, mas para as pessoas que vão, né, estão entrando na área, que estão pivotando, estuda, né, foca, leva a sério, né, porque realmente é possível. Né? Eu já mentorei algumas pessoas e as pessoas falam assim, mas eu não consigo, para mim consegue. Não existe o impossível. Né? Não existe o impossível na nossa área. É só estudar, não é, mas é difícil, não é difícil. Dá um passo de cada vez, não queira subir 5 degraus de vez. Dê o primeiro passo, consolide aquele passo, dê um segundo passo, consolide aquele segundo passo. Quando você olha para trás, você já está no 10º andar. Né? Você já está lá fazendo, já chegou, né, onde você queria, né? Já vai estar trabalhando. Né? Então, resumindo em uma palavra, né, assim, estude, né, estude com paixão, que realmente vai ter, o resultado é certo. Boa. Estude com paixão. Acho que esse conselho, junto com o foco e a dedicação que qualquer um precisa, né? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Por mim, eu continuava esse papo muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo já deu aqui. E lembrando você também que as inscrições vão só até 1º de julho. Então vai lá, se inscreva e já comece a estudar com paixão, com foco e dedicação, para você poder ser um impulser daqui a pouco. Kari, Luciano, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Espero encontrar vocês logo mais em outras oportunidades. E a gente se vê para outros bootcamps, outros programas e muito mais coisas, combinado? Tá combinadíssimo. Combinadíssimo. Isso. Obrigada mais uma Um vez, beijo, Gil, pessoal. pelo convite. E qualquer coisa, estamos por aqui. Posso já deixar um convitezinho aqui, deixa, né, da comunidade? Com certeza. Pode. Dia 14, na nossa comunidade, vamos ter um papo com 2 psicólogas falando da saúde do dev, da saúde mental do dev. Né, que pouca gente está lá com burnout, está com estresse, está com ansiedade, e às vezes a gente não se preocupa com isso. E estamos trazendo 2 psicólogas top para falar sobre isso. No dia 22, teremos outra talk super maneira sobre agilidade, né, gestão ágil, gestão tradicional. Né? Então, assim, entrem na comunidade, fiquem por dentro dos nossos eventos, porque nós fazemos isso com maior paixão para vocês. Boa. Vamos deixar o link da comunidade aqui embaixo, tá, Luciano? A gente deixa o link também na descrição do vídeo do YouTube para todo mundo acessar e todo mundo acessa a comunidade da Impulso para conhecer tudo que essa empresa faz de incrível. Combinado? Obrigado, gente. Abraço para vocês. Obrigada. E abraço para todo mundo que esteve com a gente. Até o próximo Launch Time, pessoal.